Estava planejado que fossem ocorrer 3 sabatinas no dia de hoje, que é da diretoria de projetos, diretoria de RH e conselho administrativo. No entanto, Luísa Barroso, que estava candidata à diretoria de RH, retirou o plano de candidatura e o Alair Júnior também retirou o plano de candidatura para o conselho administrativo. Então a gente só vai ter essa sabatina hoje do Luiz para a diretoria de projetos. E aí, só relembrar mais ou menos como que funciona, acho que vocês já viveram isso no primeiro edital, mas para vocês ficarem com isso fresco na cabeça. O Luiz ele vai ter 10 minutos para apresentar aqui no PPT o plano de candidatura dele. Depois vamos partir para a rodada de perguntas, né? Iniciando com 3 perguntas no PPT do Conselho Administrativo. Ele vai ter 30 segundos para ler, 2 minutos para responder cada uma. Depois 3 perguntas no PPT também da diretoria executiva, 30 segundos para ler, 2 minutos para responder. E depois abre para a empresa inteira perguntar. Trainees não podem perguntar, só podem assistir. E a ordem das perguntas segue a ordem dos cargos. Então, Conselho Administrativo, diretoria, gerentes e consultores. E aí lembrando que a pergunta, quando você vai fazer, não pode passar de 1 minuto e a resposta também não pode passar de 1 minuto do candidato. Show? Então a gente pode começar? Show? Então show, Luiz, pode vir pra cá. Testa, certinho? Certinho. Meninos, quem que vai contabilizar o tempo? Você vai? Só porque só o geral? 10 minutos. Regressivo ou progressivo? Regressivo. Minha cara que eu vou lembrar que 10 minutos deve estar 2 segundos. Vamos começar, depois lá. Boa tarde, eu estou aqui hoje para apresentar meu plano de candidatura para a diretoria de projetos 2018-2, esse é o segundo edital. Então muitas das coisas que eu vou falar já foram faladas antes e eu vou evitar ficar repetindo algumas coisas que eu não acho que são tão relevantes. Como sempre, a gente não vai ter tempo para falar tudo que a gente quer falar aqui, então meu contato está aí, se vocês quiserem depois a gente senta para conversar, eu estou mais do que aberto a isso. Nossa, hoje eu vou falar um pouco sobre minha história de motivação, área de gestão, foco de atuação e um pouco de plano de ação, que eu senti que foi uma coisa que faltou um pouco na minha primeira apresentação, tornar as coisas mais tangíveis para a nossa realidade. Falando um pouco sobre minha história de motivação, eu não vou passar de novo pelas mesmas coisas. Eu continuo acreditando que nossos maiores aprendizados decorrem de quando a gente realmente não consegue os êxitos que a gente espera. E é por isso que eu estou aqui de novo, porque eu aprendi muito desde o primeiro edital, desde a minha primeira candidatura. Coloco isso aqui porque eu tenho orgulho de falar que eu não passei e que eu tentei de novo. Eu acho que foi um aprendizado muito grande e eu estou disposto a passar por isso o quanto for necessário para trazer o melhor resultado para essa empresa. Falando um pouco sobre os indicadores da atual gestão. Os 6 de horas rendidas, a gente teve um resultado muito favorável nesse final do primeiro semestre. A gente vai ver muito disso amanhã no relatório de gestão. O resultado foi muito favorável, principalmente em maio, que a gente conseguiu bater o IC. O IC é muito difícil de bater, as metas normalmente são muito desafiadoras, a gente percebe isso pelo valor histórico, não só desse ano, mas historicamente desse PE e do anterior. E a ideia é como que a gente consegue fazer daqui para frente para conseguir manter o IC tão alto. Normalmente é muito difícil a gente manter essa constância ao longo do tempo. Existem sempre ciclos onde a gente consegue alocar muita gente e depois muita gente é desalocada por causa de termos recorrentes de projetos. E aí, falando um pouco sobre os projetos orientados, um dos nossos principais problemas no começo do ano foi a meta de projetos orientados. A gente não conseguiu orientar nenhum projeto em janeiro e fevereiro, e aí a gente não conseguiu bater a meta nem em março nem em abril, e aí em maio a gente conseguiu bater a meta de 30%. Eu valorizo muito a cobrança da vice-presidência e da presidência relacionada a gente tentar buscar essas orientações, mas também a iniciativa dos diretores de projetos de tentarem alcançar nesses projetos que estavam rodando, meios da gente conseguir orientar e fazer com que eles rodassem melhor. E seja correlacionado ou não, mas quando a gente olha para o nosso atraso consolidado, a gente percebe também que o nosso atraso consolidado nesse período ele diminuiu bastante. A gente teve um mês muito crítico em fevereiro, março também foi muito difícil, a gente teve muitos projetos com muito tempo de atraso, mas os projetos se encerraram e agora a gente tem um resultado muito maior, principalmente em maio. E por fim, falando um pouco sobre a eficiência comercial, esse último mês a gente bateu mais de 60% de eficiência comercial, que vai muito além da nossa meta de 45%, mas recorrentemente a gente não consegue bater essa meta de eficiência comercial.
E a ideia é, primeiro, ponderar se 45% de eficiência comercial é o que a gente realmente pode executar, é realmente o nosso máximo, se a gente consegue evoluir nisso daqui. E segundo, o que a gente fez de melhor nesse mês principalmente, para conseguir ter uma eficiência maior. E parte disso não está nas nossas mãos, mas parte também está. E a gente precisa sentar e analisar isso melhor para a gente formar um time mais capaz de alavancar esses resultados. E aí, sobre as iniciativas da atual gestão, eu já falei muito sobre mensuração de resultados e acompanhamento dos projetos, e como eu acho que isso está sendo executado, principalmente a parte de mensuração de resultados, que eu acho que é uma parte muito boa da diretoria atual, principalmente do Iago. E aí, um ponto que eu quero trazer aqui diferente são as interfaces, de como a gente não consegue explorar muito bem as interfaces dentro do corpo tático. E aí, como que a gente vai melhorar isso daí? E aí, a gente passa um pouco para os nossos planos de atuação e para os nossos propostas de atuação e para os nossos planos de ação. Aqui, nossa célula de projetos. Esses focos de atuação eu já falei um pouco, são relacionados às nossas soluções, o que a gente precisa rever. Eu realmente acredito que esses dois portfólios precisam ser revisados, que a gente tem muito que a gente está perdendo dentro do mercado, então principalmente fazer contato com sempre os CJs, stakeholders, como os próprios professores da FACE, que são muito capazes de ajudar a gente. A gente teve um contato no EAI muito próximo com modelos de startup, e eu consegui perceber claramente que existem vários gaps que a gente não consegue explorar. Eu não quero desmerecer o trabalho que a gente foi feito até aqui nesse portfólio, eu só acredito que a gente precisa evoluir cada vez mais e pensar sempre em melhorias contínuas dentro dessas soluções. E aí, falando um pouco sobre a transição, isso que vocês estão vendo aqui basicamente são as tarefas de interfaces que tem na transição. Então, se vocês pegarem o e-mail de transição da célula de projetos, vocês vão ver isso daqui. E as pessoas das outras células provavelmente têm muito mais conhecimento disso, mas vocês vão perceber que isso daqui não compreende as interfaces da célula de projetos com as outras demais células. Então, aqui, por exemplo, a gente não consegue perceber quais são os responsáveis por essas interfaces, quais são as pessoas que são responsáveis por cada uma dessas interfaces. A gente não consegue englobar todas as interfaces, então tem interfaces com marketing que não estão englobadas aqui, interfaces com RH, e muitas delas a gente vê na reunião de gerência. Então, eu acredito que a gente precisa reformular isso e a gente precisa usar a reunião de gerência para fazer que isso funcione melhor. Como? Basicamente, a reunião de gerência é um momento muito estratégico porque a gente consegue reunir todas as células da empresa para poder falar dos nossos projetos, que é o que a gente faz. E aí, o meu ponto sempre que ocorra a eleição ou novos membros assumam cargo de gerência, seria muito interessante que o primeiro momento da reunião de gerência, a primeira reunião de gerência posterior, a reunião de gerência mensal, aconteça de modo que as células passem pelas suas interfaces com as demais células. Então, cada célula apresente as suas interfaces. Isso traz como objetivo a pessoa que está entrando estudar mais sobre essas interfaces, o que provavelmente vai facilitar a partir do momento que a gente atualiza aquela checklist, mas também que, de modo geral, as pessoas tenham um conhecimento maior dessas atividades que não necessariamente são relacionadas ao que as pessoas têm como obrigação do seu dia a dia, da sua rotina. E aí, outro ponto que é muito interessante, que faz parte da transição hoje, é uma proposta de que os membros novos da célula de projetos estudem um pouco mais, aprendam coisas novas e tragam isso para dentro da célula. Como isso é feito atualmente? A pessoa que está entrando, ela escolhe um livro, ela lê o livro, ela formula uma apresentação e apresenta o livro para a gente, normalmente na imersão. Então, é uma ideia da pessoa buscar alguma coisa que seja interessante relacionada a uma leitura. O que eu proponho é que a gente precisa tornar isso uma coisa mais técnica e mais direcionada pela diretoria de projetos. Então, o que eu proponho basicamente... O mouse está comigo. Ok. O que eu proponho, é que a gente transforme isso numa ideia da diretoria de projetos passar metodologias que, junto com os antigos gerentes, a gente considera que sejam interessantes serem estudadas e cogitadas dada aplicação na rotina da célula de projetos, seja através do gerente de negócio, seja através do gerente de projetos. E aí, a partir de receber essa metodologia, vão ter a oportunidade de buscar diferentes materiais, não necessariamente livros, mas também livros, mas às vezes algum post na internet, algum blog, alguma revista, ou então alguma videoaula que seja no YouTube, mas tipos diferentes de conteúdos que permitam que essa metodologia seja complementariamente estudada. E aí, a partir daí, seja formulada a apresentação e apresentada essa metodologia que já foi direcionada para a célula de projetos da imersão. Falando um pouco agora sobre a prospecção ativa, é um ponto que eu ponderei muito desde a minha última sabatina, como realizar e qual o papel de cada gerente dentro desse processo. E para mim, o consenso que eu cheguei até aqui é de que esse segundo contato, de que a prospecção ativa, que é o lado esquerdo,
que seria feita através de um primeiro contato dentro de um lead que está no processo de entrada dentro das nossas redes sociais. Ela seria feita pelo GRC, então é um momento de apresentação da empresa, de entender melhor o que aquela pessoa está buscando, se realmente ele pode ser um cliente da nossa empresa, se realmente a gente pode colocar ele no nosso funil de vendas como uma chegada para a atuação do gerente de negócio. E aí a segunda abordagem, que já é feita atualmente na chegada passiva, que basicamente após a chegada passiva o GM entra em contato para poder entender mais sobre a demanda e agendar um diagnóstico, seja realizado também pelo GM na prospecção ativa. Eu acredito que esse é o meio mais equilibrado de criar um funil de vendas para prospecção ativa. E aí, para que isso funcione, a gente precisa realmente ter um funil de vendas de prospecção ativa e de chegada passiva, para que a gente consiga entender o resultado que a gente está gerando através dessa ideia. E por fim, sobre o MVP da diretoria de projetos, eu tentei estruturar da forma mais clara possível o que eu penso que é como deve ser executado. E é claro que a gente está sempre aberto a ouvir a opinião das pessoas e entender qual que é o melhor meio da gente fazer isso rodar. Mas atualmente o que eu penso é que seria um MVP de 6 meses de duração, que seria baseado na divisão das responsabilidades e não necessariamente das funções. Então não é porque o diretor de projetos mais velho é responsável pela negociação que eu não posso participar da negociação, até porque isso é importante para a minha transição ou para o diretor que seja que vai assumir o cargo. Então por isso dessas responsabilidades. E aí ela seja baseada principalmente na troca trimestral, ou seja, uma virada de trimestre para a gente ver se realmente essa troca faz sentido, se a gente consegue ter essa transição. É no compartilhamento de agendas, que é uma coisa que eu tinha colocado separado, mas eu acredito que é interessante a gente juntar aqui e ver o valor disso, principalmente para que os processos dos GNs e dos GPs se tornem mais eficientes, mais práticos, mais ágeis. E aí assim eu vejo que seria interessante rodar um MVP da diretoria de projetos como iniciativa para o próximo semestre. Por enquanto é só, eu quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. E é isso, gente. Obrigado. Então o candidato vai ter 13 segundos acrescentados ao tempo de pergunta, porque ele utilizou menos tempo. A nós está ali. Deixa eu pegar então. Boa. Michele, você vai continuar com a conclusão? Não, o dele. É 1 minuto de leitura e Não, 30 segundos de leitura, 2 minutos de resposta. Esse agora eu posso. Tu pode conclusar? Mostrar pra ele então também? Então beleza, vamos começar, Luiz. Primeira pergunta para você. Vou dar um zoom, mano. Só quando começa. Não, tá, é porque não tá dando nada. Tem que dar um zoom. Só pra dar um zero pra começar. Ah, tá, desculpa. Primeira pergunta para você. Legal. Essa é uma pergunta que entra muito no ponto que eu poderia na minha proposta. Eu não sei em que gestão específica foi tomada a decisão de retirar da participação dos consultores, mas eu acredito que o motivo de tal decisão seja relacionada ao nível técnico que a gente precisa fazer, que a gente precisa passar para os trainees. Então a capacidade dos gerentes de passar essa informação é muito maior. E também é o jeito de trazer mais a empresa e a vontade e o interesse da empresa para dentro do programa trainee, a partir do momento que os gerentes são responsáveis por isso. Então é um modo de gerar uma conexão maior. Se eu acreditar que os resultados foram alcançados, eu acredito que realmente é muito bom o modo como o gerente dá as aulas, por exemplo. E eu acredito que a participação do gerente é muito mais efetiva do que os consultores nesse sentido. Mas, e aí posicionando sobre a decisão tomada, o meu ponto não necessariamente trata, e aí eu fiz questão de especificar isso na minha segunda proposta, não se trata do consultor estar lá dando aula ou participando diretamente, mas a oportunidade do consultor trabalhar junto com o gerente para poder elaborar as aulas, para poder elaborar a prova, para elaborar o case e desenvolver o portfólio que vai ser apresentado pelo gerente
ou por algum gerente no trainee. Por que isso? Primeiro, a capacidade do... Tá, quero primeiro, a capacidade do gerente de fazer isso é limitada, porque o tempo do gerente é limitado. Quando você tem muita coisa para fazer, dado o período que normalmente acontece no portfólio, dependendo de qual portfólio você pega, pode ser problemático, e não é uma coisa priorizada pelo gerente. Então, ter uma pessoa do lado dele que seja mais disposta, que tenha interesse em aprender mais e a testar o nível de conhecimento dele em algum portfólio, em alguma solução específica, é muito interessante. E eu não acredito que seja negativo para os trainees, a partir do momento que você tem mais gente se esforçando para gerar um material de qualidade. Mas eu concordo muito que a participação direta dos trainees é essencial. Segunda pergunta de conselho. Legal. Como que é feito o cálculo do IC? Basicamente são as horas vendidas sobre as horas disponíveis. E para a gente entender as horas disponíveis, a gente precisa começar com o RH. Então é basicamente isso. E aí, como que funciona e como que eu vejo essa interface RH Projetos para tomar a decisão, principalmente olhando para o IC e olhando para os resultados recentes. Eu acho que é uma tomada de decisão muito complexa, porque ela é realizada após o fechamento do projeto. Então, não é balizado o IC ou a disponibilidade de horas para que a gente feche o projeto. Ou quais são as pessoas que estão disponíveis para poder fechar um projeto. Então, a partir do momento que esse projeto é fechado, a gente precisa alocar pessoas e aí a gente conversa com o RH para poder entender quais são as pessoas que a gente pode alocar dentro desse projeto. E aí a questão de, por exemplo, uma pessoa não está disposta a realizar esse projeto, ou não ser a melhor pessoa para realizar esse projeto, ou talvez a gente pudesse ter alocado esse projeto, poder começar posteriormente quando a gente fizer a negociação, são coisas que não são ponderadas e que são um problema. E aí, olhando para o IC de janeiro de 2016 e 2017, eu acredito que o grande ponto, e aí 2017 é um exemplo, seria o quanto a célula de negociação se esforçou para poder vender projetos nesse período. E aí, esse momento posterior à alocação, ele não tem nenhuma interface com o RH. Talvez isso tenha sido um problema. Seja em 2017, quando a gente teve um resultado muito positivo, mas que a gente teve dificuldade em alocar, e isso foi um problema. Ou seja, em 2018, quando a gente teve, ou em 2016, que foi o mesmo caso, que a gente teve um resultado muito negativo e que a gente não teve como alocar as pessoas. Terceira pergunta do conselho. Tá. Eu não sei se responsivo é a palavra certa, mas eu concordo que quanto mais quente a gente mantém a negociação, melhor é. Então, quanto mais ágil a célula de negociação, denominada aqui como célula comercial do CJ, ágil, melhor é. A gente só não pode preterir a qualidade da nossa negociação, a qualidade do nosso planejamento, para poder ter um tempo maior de resposta. E aí... Legal. E aí, a ideia da prospecção ativa. Eu entendo que como a gente vai implementar isso depende do modelo de prospecção ativa. Então, tem um modelo de prospecção ativa que a gente trabalha dentro da nossa chegada de leads, então são pessoas que estão se convertendo em leads dentro do nosso negócio, e aí a gente tem uma tendência maior a fechar o projeto, que ele já conhece mais, ele já se interessa pelo mercado, do que uma prospecção ativa que direciona pessoas do mercado que não necessariamente já estão em contato com a gente. Então é outro modelo. E eu acredito muito mais no primeiro. Mas de qualquer forma, estando ou não assim, a gente precisa entender que os resultados da prospecção ativa são diferentes dos resultados da chegada passiva. E a gente precisa mensurar isso de modo separado. Então o que eu vejo precisa existir uma mensuração de funil de vendas para a chegada ativa e para a chegada passiva. Acho que é isso. Agora a gente vai passar para a primeira pergunta da diretoria. Ok. Primeiro,
a discrepância de execução de soluções ocorre primordialmente por uma questão interna ou de mercado. Eu acredito que muito por uma questão de mercado. A partir do momento que a nossa chegada ela é passiva, a gente depende de como o mercado se apresenta para a gente e do tipo de chegada que a gente obtém. E eu acho que ela é refletida, por exemplo, no número de estudos de clientes e de concorrentes que a gente realiza em relação a, por exemplo, RH. Ou então Valuation, que atualmente é o único projeto que a gente não tem executado nos últimos 12 meses. E aí a gente deve incentivar a diversificação ou concentração. Eu acredito que a gente deve incentivar a diversificação, porque a gente está aqui para poder desenvolver os nossos membros, e é lógico que isso é muito clichê, mas eu não consigo desenvolver o meu membro ao máximo possível se ele só fizer uma coisa. Se ele fizer várias coisas, ele provavelmente vai se desenvolver em áreas diferentes. E eu preciso disso muito mais do que ele ser especializado em fazer alguma coisa com o marketing. Até porque hoje a gente executa muito marketing e não necessariamente a gente é especializado ou consegue entregar a melhor qualidade possível dentro desses projetos em relação a outros. Na verdade, muito pelo contrário. Eu vejo que normalmente quando a gente tem projetos diferentes, a gente consegue entregar um foco no cliente maior, um direcionamento mais claro e uma intenção maior de trazer uma qualidade e uma percepção diferente do que o padrão que a gente costuma executar em projetos que tem mais quantidade. Segunda pergunta da diretoria. Legal. Primeiro, existe correlação entre o desempenho do indicador e o resultado do C? Indiretamente, sim. Diretamente, pelos meus conhecimentos, eu acredito que não. O que eu diria que pesa muito mais nesse ponto aqui do que talvez o resultado do C seria o atraso que a gente tem. E por isso que eu digo que indiretamente, sim. O atraso é muito importante para a gente olhar a rentabilidade real dos projetos e olhando principalmente para o atraso consolidado. Então a gente tem que entender qual é o atraso não reversível da empresa, que ele sim afeta a nossa rentabilidade, porque a partir do momento que o projeto se encerra em planejamento, a gente passa a alocar horas para o projeto que não estavam vendidas, e isso faz com que a nossa rentabilidade seja prejudicada. A gente pode ver isso principalmente em fevereiro, onde a gente teve um atraso consolidado muito grande e isso jogou a rentabilidade lá embaixo. Eminente de grandes metas como autocrescimento e planejamento. Legal. Eu acredito que a ideia da gente ter metas ousadas e desafiadoras que movimentam a empresa como um todo é interessante. A gente precisa entender como que isso impacta os nossos pontos indiretamente. Então, até que ponto faz sentido a gente vender um projeto, dado que a gente vai prejudicar a nossa rentabilidade porque a gente está vendendo a um preço da hora muito baixo. Então a gente tem que entender como correlacionar essas coisas. Eu não acho que é um problema, eu acho que a gente tem que montar os planos ou esses direcionamentos de modo que a gente englobe essas várias interfaces. E aí a gente impeça que uma prejudique a outra, porque as duas têm que estar correlacionadas ali. É o caso, por exemplo, que a gente vê no Plano Energy, que a gente tinha tanto faturamento quanto número de projetos. Isso fez com que a gente conseguisse equilibrar de modo razoável, que a gente pode ver no indicador de rentabilidade de 2018, principalmente a partir de março, abril. A gente conseguia equilibrar de um modo muito mais razoável a rentabilidade. E agora a terceira pergunta da diretoria. Ok, vamos lá. Eu vou tentar passar por um, porque eu tenho tempo, mas NPS pós-venda e pós-não-venda. NPS pós-venda e pós-não-venda eles sempre costumam contar os mesmos pontos, então eu não acho que teve uma mudança muito relevante. Os NPS pós-venda sempre elogiam o profissionalismo, etc. E os não-vendas sempre falam a respeito da propensão a pagar, do preço, etc. Falando dos NPS em execução e pós-execução. Principalmente no último semestre do ano passado, a gente teve muita dificuldade com os NPS em execução, a gente teve vários projetos enfrentando dificuldades ao longo da execução, principalmente porque a gente tentava vender soluções que fossem de vários portfólios ao mesmo tempo, a gente não conseguia tangenciar de um modo mais aprofundado nenhuma delas. Isso fez com que vários projetos recorrentemente tivessem problemas em resultado de satisfação do nosso cliente. Falando um pouco sobre pós-execução em 6 meses, eu não consigo fazer uma análise mais aprofundada, mas eu vejo que o principal que a gente vê aqui, e que foi uma coisa recorrente, principalmente no último planejamento estratégico, mas infelizmente nesse a gente ainda não consegue ter informações, principalmente no pós-6 meses, está relacionado com a implementabilidade dos nossos projetos. O quanto que a gente apresenta para o cliente é aplicável e o quanto ele consegue colocar na rotina dele. E eu acredito que a diretoria tem mostrado
que tinha que ser tomado pela diretoria. Eu acredito que a diretoria de projetos tem trabalhado muito para que a gente consiga tornar esses projetos mais implementáveis e para que a gente consiga reverter esse resultado. E aí a mesma coisa para o NPS pós-não-venda, relacionado não só à precificação, mas como a gente apresenta a nossa precificação, como a gente consegue modelar a nossa negociação para poder ter menos resultados como esse. Essa foi a última pergunta da diretoria. Aí agora a gente entra para as perguntas da empresa. E aí eu vou anotar aqui que perguntas. Levantar a mão. Pode baixar, gente. Então vamos começar com a diretoria. Como você quer fazer? Oi? Eu tenho que tirar isso daqui. Então, é 1 minuto de resposta para ele. Oi? Eu conto geral aqui. Então vamos começar com... Certo. Luiz, parabéns pela apresentação. Em sua proposta, você comenta sobre o state de projetos vendidos. E aí eu vou citar aqui o que você fala. É perceptível a inconsistência do resultado desse indicador historicamente, embora não tenhamos controle direto sobre o seu resultado, à medida que se acredita ser incapaz de mitigar a situação. Eu sei de Jonas Henriques. Como você não explica mais nada em sua proposta sobre essa informação, eu gostaria de saber quais medidas são essas, por que elas ainda não foram tomadas, e se você afirma em sua proposta que o IC é o indicador mais importante para a empresa, e você não especifica as medidas, ele não será a sua prioridade? Legal. Obrigado pela pergunta, uma pergunta muito boa. Acaba que não dá pra gente colocar tudo que a gente queria colocar na proposta. Então eu peço desculpas se eu não fui claro o suficiente a respeito disso. Eu realmente acho que o IC é o indicador mais importante da nossa empresa, porque ele fala exatamente o quanto dos nossos membros estão trabalhando, estão gerando resultado e também estão se desenvolvendo, de certa forma. O que eu falo sobre a questão da gente conseguir controlar o nosso IC, eu falo principalmente da sazonalidade dele. Então, quando eu poderei, na minha proposta, que a gente teve um período de ser muito baixo, depois um período muito alto, como é o desafio da gente tentar manter esse ser muito alto, é disso que eu estou falando. E aí eu vou tentar ser o mais tangível possível, porque é um pouco intangível, sobre como eu penso na gente atuar nisso, para a gente conseguir ser mais constante e mais atuante nisso. Eu acho que, e aí é um resultado que a gente está vendo agora, e eu acho que a gente vai ver até o final do ano, eu espero, é que esse C, e a gente conseguir manter ele no resultado positivo, é muito relacionado à nossa capacidade de retenção de clientes. Então, a partir do momento que a gente tem o número de clientes retidos... Desculpa. Obrigada. Candidato, nós tivemos excelentes resultados de seu último trimestre. Entretanto, esses resultados causaram uma falta de pessoas disponíveis, ocasionando alguns problemas de alocação, como mudanças em equipes e equipes familiares. Visto isso, posicione-se sobre esses dois pontos. É interessante que, além de um objetivo mínimo, coloquemos também um objetivo máximo de si. 2. Finalmente encontramos nosso corpo técnico ideal, pois alcançamos resultados acima de 90% de alocação, ou o corpo técnico deveria ser maior pelos problemas citados? Ok, eu acho que as duas perguntas estão interligadas, mas vamos lá. Sobre se eu acho que tem que ter um valor máximo de IC. Eu acho que é uma coisa que a gente pode sentar e ponderar posteriormente. Eu não acredito que necessariamente o IC muito alto é ruim. Eu acho que é normal quando a gente o IC está alto a gente ter essa dificuldade de alocação, e eu acho que a gente pode atuar de outras formas para tentar mitigar isso. Seja, por exemplo, a gente fazer um planejamento que tem um prazo maior para iniciar um projeto e a gente consiga ter uma habilidade, ou seja, quando a gente fazer o planejamento, a gente olhar para os projetos que estão se encerrando e a gente não depender de 1 ou 2 consultores que estejam dentro da empresa para que a gente faça essa alocação. Então, talvez seja razoável a gente ter um teto de 100, 95%. Eu não consigo te falar com certeza agora, mas é uma coisa que a gente pode pensar. E aí, falando um pouco sobre a ideia do número de pessoas ideais na empresa, eu acho que tem muito a ver com o quanto a gente consegue reter os nossos clientes e o quanto a gente consegue vender projeto. Então, hoje, a gente está num cenário que é muito próximo do ideal, na minha opinião, sim. Porque a gente está com um índice em torno de 90% e isso é muito positivo. A gente tem uma margem de erro, mas que não é muito grande, o que é bom. Mas eu não sei se a gente começar a vender muito mais projetos, vocês façam tipo. E Almeida? Parabéns, Luiz. Luiz, voltando à pergunta do conselho sobre o programa anterior, eu queria te avisar que a sua resposta que você deu está errada e incompleta. Quanto à sua proposta para a participação de consultores do programa Trainee, eu queria saber se você validou essa proposta com diretores de projetos antigos da UCJ e se sim, o que eles falaram e quais diretores, por favor. Legal.
Olha, eu não validei essa proposta especificamente e, como eu tinha falado, ela realmente está incompleta porque eu não tenho informação a respeito de qual gestão que eliminou essa participação do consultor diretamente. Igual eu te falei, e igual eu falei aqui, eu não acredito que a participação direta do consultor é a melhor forma. Provavelmente não é, e é por isso que a gente tirou. Então, seria muito errôneo da minha parte negligenciar a história do CJ, tudo que a gente trabalhou até aqui, e simplesmente falar, vamos fazer e ignorar. Então, provavelmente não é realmente. E é por isso que eu parei e mudei da minha proposta anterior para essa, que eu acredito que essa participação tem que ser muito mais no back-office, trabalhando junto com o gerente, na produção dos conteúdos que vão ser apresentados no trainee. Você trouxe a proposta, mas você não chegou a validar com nenhum diretor de projetos antigo? Esse ponto, não. Luiz, parabéns pela candidatura. Eu vou aprofundar um pouco a pergunta que teve lá da diretoria sobre a rentabilidade real de projetos. Bom, basicamente o que a gente identifica é que tem uma alta correlação entre o IC e a rentabilidade de projetos, porque quando a galera está bastante alocada, vamos dizer que boa parte da empresa está alocada em projetos, tem uma pressão muito maior da empresa para que esses projetos não se atrasem, porque a nossa capacidade ociosa está muito menor. A respeito disso, você acha que falta pressão dentro da empresa para a gente alcançar resultados maiores? Uma vez que com uma alta pressão sobre o corpo técnico a gente tem uma rentabilidade maior? Cara, tá, é porque pressão é meio subjetivo, mas eu... Cobrança. Tá, eu acredito que não, eu acho que a gente é cobrado e tudo mais, que a gente tem que entender, por exemplo, que a questão do atraso é muito relevante, que a gente precisa reverter, mas a gente precisa entender que é mais importante a gente entregar a solução certa para o cliente da melhor forma possível. Então por que tem essa correlação? Legal. Eu acredito que quando o IC é alto primeiro, a gente tem mais projetos rodando, provavelmente, e isso faz com que a chance da gente ter projetos atrasados seja maior. Então eu acho que não, e por isso que eu falo, eu acho que não é direta, sabe? Eu acho que tem a ver com coisas intrínsecas que a gente enfrenta quando a gente tem um IC muito alto. E é o que a gente tem uma preocupação de ter no próximo mês, por exemplo, que é um atraso um pouco maior, porque a gente tem muita gente alocada e etc. E aí tem poucos projetos que estão terminando, e aí a gente começa a perceber isso quando o indicador de atraso consolidado de junho começa a aumentar em relação a maio. Mas eu acho que a cobrança ela é realizada da melhor forma, que é da forma mais viável possível. Desculpa. Ô Luiz, no planejamento da rede da Brasil Júnior, quando a gente analisa os impactos desejados no mercado, a gente evidencia que a gente vai atingir esses impactos por meio da realização de projetos especialmente para micro e pequenos empreendedores e microempreendedores individuais. Dito isso, eu queria que você comentasse sua postura quando você fala que no público-alvo o tamanho da empresa em si é irrelevante para o fechamento de um projeto. Perfeito. Então, esse é um ponto que eu pensei muito desde a última proposta, que foi um ponto que foi muito, muito ponderado, e eu realmente refleti muito sobre o que faz sentido. E sendo muito mais cético sobre o que a gente está apresentando, realmente o tamanho da empresa, o porte da empresa não faz tanta diferença para a gente. O que a gente tem que olhar são os pontos que eu apresentei. Então, quando a gente tem uma empresa chegando, a primeira coisa que a gente olhar não é o tamanho da empresa. Na verdade, o tamanho da empresa é a última coisa que a gente olha. A gente tem que olhar se o projeto é executável, se a gente tem gente para executar, se o projeto é desenvolvedor. E esses pontos são muito mais relevantes para a gente fechar um projeto do que o tamanho da empresa. Até porque tem pontos positivos e negativos no tamanho da empresa. E eu acho que a gente tem um foco que é apresentado pelo Brasil Júnior, quando a gente sempre dá uma atenção maior, ou a gente está sempre trabalhando com microempreendedores, mas não quer dizer que a gente precisa atrelar 100% do nosso resultado a esse tipo de chegada. Agora aí, Luiz. Luiz, quando a gente começou a fazer o planejamento estratégico lá em 2017.2, sabe, a primeira etapa do nosso planejamento estratégico foi a análise de ambientes. Então a gente buscou entender realmente que a galera que passou pelo planejamento estratégico passado via como ponto forte e fraco da nossa empresa, para que a gente tivesse realmente uma base de trabalho para o próximo planejamento estratégico, né? E aí, se você for ver, né, o diretor de projetos que representa o cara do core business da empresa, ele precisa estar muito direcionado para a nossa estratégia, porque se ele não está, ele direciona tudo que a gente faz para um lugar errado. E aí, pensando nisso, eu queria que você me citasse quais que foram os pontos fortes citados nessa análise de ambientes da UCJ e me dissesse se a gente, tipo assim, continua com esses pontos fortes ou se a gente regrediu e quais foram os gaps de gestão identificados. E como que eles foram trabalhados nesse semestre pela primeira diretoria que fez a tradução do planejamento. Tá, são, na verdade, vários pontos que eu vou tentar te responder o máximo que eu consigo. Então, sobre os pontos que foram muito positivos na perspectiva da empresa, tem a ver com a nossa cultura relacionada à atitude de dono e foco no resultado, basicamente.
Então esses 2 pontos foram muito valorizados pela empresa e eu acredito que a gente ainda tem isso. Eu acho que a gente teve uma dificuldade no primeiro semestre desse ano quanto a isso, mas eu acho que essa cultura não sai do CJ assim. Luiz, os pontos fortes foram planejamento estratégico, processos, lideranças e pessoas. Ok. Você acredita que eles ainda continuam? Sim, eu acredito. Eu acredito que a gente continua tendo bons líderes, eu acredito que a gente continua tendo boas pessoas, eu acredito que o nosso planejamento estratégico é muito bom, e eu acredito que os nossos processos são capazes de fazer com que a empresa rode independente das pessoas excepcionais que estão E os gaps de gestão? Tá, gaps de gestão. Eu acredito que os gaps de gestão, e aí mais uma vez eu posso estar errado, eu acho que são relacionados principalmente à nossa capacidade de inovação, o quanto a gente consegue propor iniciativas, o quanto a gente consegue tangenciar isso e o quanto a gente consegue colocar os nossos projetos para o nosso cliente. Vitor Seixas. Luiz, parabéns pela apresentação. Um dos pontos comentados dentro da empresa refere-se à eficiência do planejamento dos projetos. Em alguns casos, houveram projetos que formularam, durante a execução, grande parte do planejado do product. Levando em consideração indicadores de atraso e a motivação dos membros em projetos como esse, comente se você considera essa metodologia de planejamento eficiente e se pensa em algum outro tipo de metodologia para ser utilizado no planejamento. Olha, eu considero o PMBOK bem eficiente, na verdade. Eu acho que alguns projetos, por exemplo, o Conserva 1, a gente enfrentou esse problema, principalmente porque o escopo era muito aberto e a gente não entendia tão bem como que a gente conseguiria entregar em etapas ou em soluções a demanda do cliente. E eu acho que é legal a gente parar e pensar que, poxa, a gente se dispôs a rever um planejamento várias vezes para entregar o resultado para o cliente. Isso é muito positivo. Então eu acho que o sistema de planejamento é bom e é lógico que não é perfeito porque depende de pessoas e porque nem sempre a gente tem todos os insumos que a gente precisa. Mas eu acho que a gente não consegue hoje pensar em sistemas de planejamento que sejam melhores do que esse para a gente poder trabalhar. Rafa Tenório. Luiz, parabéns pela apresentação. Na sua proposta, você comenta sobre a reformulação das soluções de marketing, melhorando o planejamento e apoiando-se na relação UCJ face e sempre os CJs. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso. Legal. Hoje, o nosso portfólio de marketing é um dos mais engessados entre as nossas soluções. E é um dos que a gente mais executa. Então a gente precisa ter um foco maior nisso para a gente conseguir entender como que a gente consegue motivar mais nossos consultores a trabalharem nisso, dado que é uma demanda muito frequente dentro da nossa empresa. E aí, falando um pouco sobre como que a gente consegue fazer isso, eu acho que os professores são um ponto muito relevante, e por isso a ideia de interagir com a FAS, utilizar a aproximação que a vice-presidência tem tido com a faculdade, a universidade, para que a gente consiga ter ganhos nisso, entender como que a gente pode otimizar os nossos serviços, etc. E muito além, olhar para o mercado e ver o que a gente está fazendo que está ultrapassado, se realmente o modelo de questionários que a gente aplica faz sentido, se realmente a gente aplicar eles faz sentido, se realmente a gente consegue direcionar estratégias claras, embasadas para o nosso cliente, que são aplicáveis, que eu vejo que é um problema muito grande dentro desse portfólio. E aí a gente trata muito disso com os CNPJs, que são pessoas que estão inseridas no mercado, em diferentes setores, inclusive marketing, e que podem dar acesso para a gente. Matheus. Contemplado. Helena. Contemplado. Caio. Luiz, na sua apresentação você falou desse seu modelo de prospecção ativa, citando que ele utilizaria a base de dados do RD, certo? E aí, tipo assim, dado que a gente utilizaria a base de dados do RD e essa base de dados ela não é extremamente grande, levando em consideração uma prospecção ativa consistente, nem mesmo uma prospecção ativa, já que o cliente ele já forneceu basicamente contato para a gente, então ele já está em nossa base de dados. Então, não é bem uma prospecção ativa, mas realmente é um primeiro contato com o cliente. Concluo. Eu quero saber como você faria para manter esse modelo de prospecção consistente, visto que é uma base de dados que ela não é tão grande assim. Tá. Eu acho que, inicialmente, o modelo de prospecção ativa ele tem que ser um pouco mais responsivo às necessidades que a gente vê e às dificuldades que a gente tem de chegar. Então é um jeito eficiente da gente fazer com que a nossa chegada aumente e bata as metas que a gente espera para poder ter a empresa rodando da melhor forma possível. Então acho que no primeiro momento a gente não precisa de uma base de dados tão grande, porque essa necessidade vai ser um pouco mais sazonal e um pouco mais dependente da chegada do marketing. Então por isso que eu acho que é viável. E aí eu não acho que isso deixe de ser uma prospecção ativa, porque a gente está cortando o caminho do cara e fazendo com que ele chegue mais rápido dentro da nossa empresa. Eu entendo que ele está já no caminho
mas talvez ele não complete esse trajeto, talvez a gente perca ele no meio do caminho, talvez ele chegue, mas a gente demore mais 2 meses para a chegada dele. Então é um modo da gente tornar esse caminho mais curto, a gente atravessa um pouco o processo, mas a gente consegue ter pessoas que já são um pouco mais alinhadas com o que a gente realiza. Mesmo levando em conta que prospecção desse tipo ela tem uma conversão muito baixa? Eu acho que, tipo assim, ó, a coisa que a gente tá sujeito. Celso. Luiz, parabéns pela apresentação. E durante sua proposta, você priorizou diversos pontos que você queria trazer pra gente, mas eu não vi você falando muito do acompanhamento de projetos. Eu queria ouvir de você o que você acha do atual acompanhamento de projetos que está sendo feito na célula e se você acha que ele está sendo prejudicial tanto para a qualidade dos projetos quanto para o CJ, se ele pode melhorar e como você se propõe a melhorar no caso que você acha que possa melhorar. Legal. Acompanhamento de projetos. Hoje, ele é falho, mas ele é de certa forma realizado. Então, o que acontece é, infelizmente, a gente não tem um foco específico de algum diretor ou um momento específico da semana, algo nesse sentido, para que esse acompanhamento seja realizado com os gerentes. Então, não existe um padrão para isso. E eu espero que esse padrão seja criado. Mas, para isso, eu acredito que a gente precisa que as responsabilidades sejam direcionadas para um diretor específico primeiro. Então, a partir do momento que a gente tem 2 diretores responsáveis por esse acompanhamento se perde ali na rotina. Então, eu acredito que ele acontece, ele é falho, e a gente pode trabalhar isso a partir do MVB da diretoria de projetos, onde, no caso ele, eu seria responsável pelo acompanhamento de projetos, e eu estruturaria um modelo de acompanhamento muito mais próximo e muito mais semanal com esses gerentes de acordo com a rotina de cada um. A gente finaliza a primeira rodada de perguntas. Ainda tem muito tempo. Quem tem perguntas? Show. Celso. Então vamos começar com Oi? Foram 10 minutos, falta muito. Exato. Parabéns novamente pela apresentação e por estar respondendo as perguntas. A gente vê um pouco na diretoria de projetos uma discrepância entre sempre uma dualidade entre optar pelo PMBOK, que seria um método mais tradicional, e os métodos Agile, que seriam os métodos que a gente consegue estar mais adaptando à mudança. E nem sempre a gente precisa estar fazendo essa dualidade, porque o próprio PMI, que escreve PMBOK, criou o PMI ACT, que é sobre métodos Agile dentro da metodologia tradicional. Por que você acha que isso nunca foi implementado no CJ? Se é uma solução que já tem no mercado, por que os diretores não procuram e o PMBOK, que era muito utilizado antigamente, não é mais utilizado tanto pela célula de projetos? Legal. Vou de trás para frente, eu acho que o PMBOK é tão usado quanto antes para a célula de projetos. Talvez o que falte é a gente pegar isso mais, sentar e aprofundar na metodologia. Então, a gente precisa colocar mais a metodologia e talvez seja uma opção realmente a gente juntar essas duas coisas de um modo que o PMBOK já faz através do PMI. Não sei se é a melhor opção e se isso traria o melhor resultado possível para a nossa empresa. Então a ideia vamos tentar pegar essa metodologia então, vamos sentar, vamos estudar e vamos ver como que a gente consegue colocar isso da melhor forma. Eu acho que é uma possibilidade, eu acho que é aplicável e eu acho que talvez a gente esteja fazendo isso de alguma forma e talvez não da forma mais eficiente. Como foi o caso do Conserva 1 hoje, onde a gente teve que fazer replanejamento e o gerente de projetos foi parte essencial disso, de fazer esses replanejamentos ao longo do projeto, entender a demanda do cliente e tornar uma metodologia que é um pouco mais tradicional e um pouco mais estruturada numa metodologia mais ágil de gerenciamento. Você se compromete a fazer esse estudo? Caso necessário, claro que eu me comprometo. Eu acho que o diretor de projetos ele tem que estar sempre atento às mudanças que o mercado está trazendo e como a gente consegue trazer isso para dentro da nossa empresa. Então, sim. Muito obrigado. Iago? Candidato, recentemente, nossas soluções de finanças têm se concentrado muito na elaboração de ferramentas, sendo a gestão financeira de custos muito pouco presente. Considere isso, visto que você defendeu que devemos incentivar a diversificação, que medidas podemos tomar para conseguir realizar mais esse tipo de projeto que vão além da prospecção ativa? Legal. Para além da prospecção ativa. Olha, agora eu não consigo te falar um estilo de aumentar esse tipo de soluções que não seja através de retenção. Então, se a gente não consegue aumentar a nossa chegada nesse sentido, então a gente precisa olhar para os clientes que a gente está executando o projeto e tentar identificar neles essa demanda, para a gente conseguir realizar projetos assim. Eu acredito que são os únicos 2 jeitos da gente conseguir trabalhar nisso.
Luiz, conforme você pôs na sua proposta e aqui na apresentação, você acha que há ainda uma falha na transição dos gerentes, principalmente no que diz respeito à interface com as outras células. O pessoal da célula administrativa e financeira sente isso muito mais, eu acho que até mais nessa gestão, porque houveram muitas atualizações do processo. Teve muito processo que foi criado, muito processo que foi atualizado. Com isso, com essa problemática desse semestre, a célula administrativa e financeira ela está atuando proativamente para melhorar essa interface quando enfim, e esse processo está sendo construído. Você sabe qual é esse processo que está sendo construído para melhorar a interface com a célula de projetos, entre a célula administrativa e financeira e a de projetos? Legal. Pelo que eu entendo, não existe um processo específico criado para poder fazer esse repasse, mas que existe a iniciativa, principalmente do diretor do DMFIM, com as gerentes financeiras, a nova e a antiga, de estar em contato com os novos gerentes e até com os próprios diretores da célula, para que a gente consiga passar essas mudanças. Eu acho isso muito legal. E se a gente tivesse um momento, que seria no caso da minha proposta, na reunião de gerência, que a gente pudesse ter uma pauta selecionada para isso. Mas tem algo palpável que a célula administrativa e financeira está fazendo, inclusive fez no dia de hoje, de manhã. Você sabe o que foi? Não. Galvin. Luiz, quais são as metodologias utilizadas na negociação e no gerenciamento de projetos da CJ e onde você se capacitou sobre? Legal. A minha capacitação foi muito baseada na minha transição. Então eu basicamente aprendi com o que era realizado e absorvi boas práticas de diretores, de consultores, masters e gerentes de projetos anteriores através do processo de transição. Então basicamente elas focam muito na transição. Eu senti muito falta dessa metodologia. Então hoje eu tenho direcionamentos relacionados a como que funciona e a quais metodologias a gente em tese usa, ou que a gente usa em partes, por exemplo o Spincelli, por exemplo o próprio PMBOK, mas a gente eu não consigo te falar, por exemplo, todas as metodologias que a gente usa, ou se existe uma metodologia que a gente usa de cabo a rabo para que a gente faça o gerenciamento, e talvez não haja. Talvez a questão seja, a gente adapta várias coisas para que a gente consiga fazer um gerenciamento que faça mais sentido para a empresa. E eu acho que tinha mais alguma coisa nesse sentido. Tinha o nome das metodologias onde você se capacitou. Tá, Spincelli, PMBOK, transição. Talvez seja necessário, eu acredito que é necessário, que a gente coloque mais metodologias, que a gente pense em jeitos diferentes de fazer o que a gente faz. E isso está na transição, porque é onde eu absorvi meu conhecimento. Isso. Vou voltar naquela última pergunta do planejamento da Rede do Brasil Júnior. Tá? Quando ela fala que o nosso impacto no mercado, ela vem através da realização de projetos para o micro e pequeno empreendedor e os microempreendedores individuais, a gente falar que o tamanho da empresa é irrelevante é ir contra o planejamento da rede. Dado que nós ainda somos uma empresa júnior, filiadas à federação, à confederação, eu queria que você voltasse a responder essa pergunta do seu posicionamento. Legal. Talvez a palavra irrelevante não seja a melhor palavra, mas eu acho que o ponto continua sendo o mesmo. E a gente precisa ter esse senso de autoavaliação e de visão crítica para que a gente consiga olhar o planejamento da rede e entender o que faz sentido a gente aplicar. Talvez, se a gente trabalhar só com micro e pequenos empreendedores, funcionasse ótimo. Talvez, se a gente trabalhar só com microempreendedores, a gente não conseguisse trabalhar só com microempreendedores, porque a CJ não ia rodar do tamanho que ela é hoje. Então, talvez hoje, para a gente entender micro e pequenos empreendedores, a gente precise atuar também com empresas grandes. Eu não acho que a gente pode se correlacionar isso e trabalhar, por exemplo, com micro e pequenos empreendedores. Eu acho que a gente não deixa isso de lado, porque eu acho que realmente deixar isso de lado seria errado e seria contra o planejamento estratégico da rede. Mas eu acho que a gente não vai contra porque a gente não deixa isso de lado, embora a gente busque outros meios da gente alavancar nossos resultados. Faturamento maior com empresas maiores ou seguir o planejamento com empresas menores? Depende, cara. Porque o ponto o faturamento maior faz com que a gente consiga trabalhar com mais empresas menores. Agora sou eu. Falando um pouco dos indicadores de projetos, né, eu senti um pouco de falta de análise dos indicadores na sua proposta, principalmente dos indicadores do nosso planejamento estratégico do funil de mensuração de resultados de projetos, sabe? Quando a gente olha para os indicadores de coletas realizadas e eficiência das metas, a gente vê uma certa realidade que eu queria que se analisasse, né? Quando a gente fala de coletas realizadas, a gente viu que a gente coletou 4 resultados de indicadores no semestre. Quando a gente fala de eficiência das nossas metas, a gente não teve nenhum resultado no semestre.
dada essa situação, eu quero te perguntar se a gente está realmente conseguindo transformar a realidade dos nossos clientes e se essa situação é decorrente de uma falta de comprometimento da sala de projetos, não entendimento da nossa estratégia ou não entendimento dos nossos clientes. Tá. Você pode só repetir o nome dos indicadores, por favor? Coletas realizadas e eficiência das metas batidas. Coletas realizadas e eficiência das metas batidas. Eu acredito que também é complicado a gente balizar se a gente está realmente atingindo, se a gente está realmente sendo efetivo nisso, se a diretoria de projetos está refletindo nisso, a partir de 4 coletas realizadas. Eu acho que a gente precisa de mais tempo. Você não acha que isso diz muita coisa? Não, eu não acho. Porque muitas dos tipos de metrificação que a gente compõe e muitos dos projetos que a gente trabalha, eles realmente demandam mais tempo para que a gente consiga ter essa percepção. Então, o que a gente percebe é a diretoria de projetos está se esforçando para que esses prazos sejam mais curtos e a gente consiga ver o resultado num prazo um pouco menor. Até porque a gente precisa ver num prazo um pouco menor. Mas hoje a gente não é capaz de ver esse resultado ainda. Então, 4 eu não acho que é o suficiente para que a gente consiga falar se a gente está indo bem ou não. E provavelmente nos próximos meses, pelos meus conhecimentos, pelo que eu conversei com o diretor de projeto, a gente vai ter um número de coletas muito maior e a gente vai conseguir ter uma percepção muito mais clara se a gente está cumprindo ou não com o nosso direcionamento para o novo planejamento estratégico. Luiz, você comenta na sua proposta sobre a checklist de transição, certo? Eu queria entender como é que ela vai funcionar, como é que, quem faria, como é que ela vai funcionar e quem, o que conteria nela. Legal. Ela continuaria sendo repassada por e-mail, da mesma forma pelos diretores de projetos, para ela seria muito mais completa, então ela aprofundaria muito mais na parte de interfaces, ela teria quais são as células responsáveis por cada interface, quais são as interfaces, e aí a partir daí ficaria a cargo tanto do novo membro da célula de projetos quanto da interface trabalharem com esse conhecimento que seria validado pelo diretor de projetos. Então é responsabilidade do diretor de projetos validar se essa transição está sendo feita, assim como ela como é realizada hoje. Então eu acredito que essa parte não muda, mas a iniciativa de aprofundar mais nisso e levar isso para a reunião de gerência, onde o diretor de projetos também participa, seja uma medida muito eficiente para que a gente consiga melhorar as interfaces. Vitor. Luiz, atualmente as formas de reter informações dos projetos realizados são pouco através do trainee e nos documentos colocados no box. Comente se você acha que essas informações dos projetos antigos são usados pela célula da melhor maneira e como você considera que a célula de projetos poderia estruturar e utilizar as informações dos projetos de forma eficiente. Muito boa pergunta. Eu, na verdade, acredito que a célula de projetos tem feito o máximo possível para conseguir pegar essas informações. E a gente não utiliza a nossa melhor capacidade, ou a gente não otimiza esse processo ainda. Mas eu acredito que a gente está nesse caminho. E um dos meios pelo quais a gente está tentando fazer isso é a planilha que a gente tem de duração das etapas, em que cada gerente de projetos coloca a duração média das etapas que realiza e essa é comparada com o tempo de planejamento, para que a gente consiga planejamentos muito mais assertivos, assim como se levantou na pergunta anterior. Eu acho que essa é uma boa prática muito relevante e que ela precisa ser passada de uma forma mais clara para os próximos gerentes de projetos, para que eles consigam executar isso e continuar tocando a iniciativa. Então, eu acho que foi uma proposta muito interessante do Iago e que a gente consegue, talvez, utilizar ela para o próximo semestre. Caio. Na sua proposta, você falou que a prospecção ativa deixaria o cargo do GRC mais desenvolvedor, certo? E aí, na minha opinião, eu queria que você fizesse um contraponto entre esse desenvolvimento a mais e a desmotivação que a prospecção ativa geraria, visto que é um processo desmotivante e até mesmo só existe um GRC na empresa. Legal. É uma pergunta muito boa também, Caio. Eu acredito que esse contraponto ele vai existir, mas eu acredito também que o modelo de prospecção ativa que a gente tem como preceito, ele é muito desmotivante. E talvez o modelo de prospecção ativa que eu esteja propondo não é tanto. Eu, por exemplo, ficaria muito feliz de ligar para o cliente, contar o que é o CJ, entender mais sobre o que ele está buscando e etc. Eu não acho que seria uma conversa desgastante e eu não acho que seria um tempo tão elevado do GRC. Mas como o GRC é um só e ele tem uma rotina apertada, tem toda a reformulação do cargo, etc., novas funções estão surgindo, eu acredito que realmente é um tempo demandado e esse é um trade-off muito grande. Então eu acredito que realmente um dos riscos da gente colocar essa etapa da prospecção ativa junto com o GRC é essa questão da gestão do tempo. Mas eu ainda acredito que ela seja eficiente, muito baseado no que a gente conversou. Vamos abrir a terceira rodada de perguntas. Quem tem perguntas?
Luiz, a gente não tem um segundo edital, um diretor de RH eleito, levando então para o terceiro edital, e a gente vai começar o segundo semestre sem um diretor. Tendo em vista que o RH tem algumas interfaces com projetos, cite elas e como você pretende contornar isso no semestre que vem para que não prejudique de fato os resultados da empresa. Joia, duas interfaces muito interessantes e muito importantes das diretorias de RH e de projetos são primeiro relacionados à avaliação do desempenho dos gerentes da saúde de projetos, que é realizado em parceria com a diretoria de RH. E em segundo plano não, mas em seguida a parte de alocação dos membros, que é relacionada também em conjunto entre a disponibilidade de membros e as informações obtidas pelo RH através de pesquisa de clima, etc., com os diretores de projetos que estão participando do processo de negociação do projeto. Então essas são as principais interfaces entre as duas células. E a sua pergunta é como que essa falta do diretor de RH pode prejudicar, certo? Tá. Primeiro, a responsabilidade do vice-presidente estar trabalhando com a célula de RH, enquanto a gente não tem um diretor eleito. Eu acredito que o Henrique é muito preparado para que a gente faça isso. Mas eu entendo que sim, podem haver perdas e a gente precisa tentar estar mais próximo do Henrique, no caso, até que a gente tenha um diretor de RH eleito, para que a gente consiga fazer isso da melhor forma. Eu vou ter. Obrigado. Candidato, eu queria que você citasse para mim quais foram as coletas que nós realizamos e por que elas não se transformaram em metas. Ok. As coletas que a gente realizou foram do pet shop, foi da papelaria, se eu não me engano, Salute, que tem a ver com a planilha. Eu não me lembro da outra, então eu só sei 3. Foi o Carinho. A outra foi o Carinho, perfeito. Por que elas não se converteram em metas? Primeiro porque parte dessas coletas foi realizada com adiantamento, então elas não foram cumpridas dado o prazo, a expectativa de coleta dela era posterior. Então a gente teve coletas, na verdade, a mais do que o esperado, e as coletas que a gente fez a mais do que o esperado foram positivas, porque são relacionadas à abertura de empreendimentos. E a outra coleta que foi realizada, ela foi realizada também não no prazo, por adiantamento, porque a gente, no período de assessoria, teve contato com o cliente, olhou para a aplicação da ferramenta, tentou entender quais eram os impactos e a gente viu que a gente conseguia mensurar por adiantado. Então, muito por isso que a gente não consegue ver esses quadros se tornando metas. Candidato, por favor, você priorizar 2 problemas da célula de projetos hoje e 2 planos de ação, consequentemente, para poder trabalhar em cima deles, os 2 prioritários. Tá bom. Dois problemas, ok. Eu acho que os principais problemas para mim são interfaces, porque eles prejudicam a empresa como um todo. E eu acho que a gente é muito capaz de atuar nisso. E eu acho que é um problema que não é só da ação de projetos, mas a empresa como um todo. Eu acho que a gente já tem avançado nisso, mas acho que tem muito a melhorar ainda. E outro ponto trata da nossa formação de um time mais capacitado para vender. Igual eu falei, uma meta de eficiência comercial de 45%. Ela é realmente uma meta desafiadora? Aquilo é o máximo que a gente consegue trabalhar? A gente viu, por exemplo, que nesse último mês a gente bateu 60%, 70% de eficiência comercial. Será que a gente pode trabalhar de uma forma melhor nisso? Eu acredito que esses são os 2 maiores desafios da célula de projetos hoje. Os planos de ação. O primeiro, ele vem de modo quebrado, então tem um pouco a ver com a reunião de gerência e como a gente aloca a nossa transição da célula de projetos para poder melhorar a interface. E o segundo, ele tem a parte do MVP da célula de projetos, que é entender se realmente isso é problema do diretor, da gestão de tempo. Desculpa. Luiz, no mercado em geral, há uma grande interface da célula de RH da empresa com a célula, com a outra célula, onde terão a promoção das pessoas dentro dessa, para definir os critérios de ascensão do cargo, certo? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Quando uma pessoa vai subir de cargo dentro de uma empresa, há uma grande interface do superior com a célula de RH para definir os critérios das pessoas que vão subir de nível, certo? Dentro da UCJ, dentro da célula de projetos, mais especificamente, a gente vê uma interface muito pequena entre a célula de RH com a célula de projetos no PSP. Você acha que como que a gente pode explorar isso melhor e se é necessário a gente explorar isso melhor? Joia, a grau de esclarecimento, como ela é realizada hoje, ela é realizada através da VD, que é parte do método de avaliação do PSP. E o RH avalia a VD? Não, tipo assim, não é tipo o RH avalia a VD, mas é porque a VD é parte do processo do RH. Entendi. Mas o RH opina sobre ela?
faz alguma avaliação qualitativa? Não. Ela é feita internamente, entendo o que você está falando. Beleza. E aí eu concordo que ela é uma parcela muito pequena e que talvez ela tenha que ser mais ponderada. O que acontece é que os resultados da VD passam pela RH. Então a RH pondera, sim, os resultados da VD. E isso entra depois, seja para o gerente em relação ao consultor, seja para o diretor em relação ao gerente. Então isso é ponderado através do feedback de AVD, em que é trabalhado tanto a RH quanto a célula de projetos. Eu acredito que dentro do processo seletivo, isso ainda é muito pouco utilizado. Talvez seja uma questão da gente mudar as proporções para que a gente consiga ter uma participação maior desse feedback e, consequentemente, da atuação do membro dentro da empresa, para além do processo seletivo, dentro da seção do carro. Luiz, tivemos 4 desligamentos voluntários esse semestre. O que você acha desse fato? A gente fez alguma coisa errada? Se sim, o que e quando? Tá. Errado é um termo forte. Eu acho que as pessoas que saíram, elas saíram porque elas não se viam mais dentro da empresa, não se viam se desenvolvendo dentro da empresa, elas não acreditavam que elas tinham potencial aqui dentro. E aí eu entendo que também é uma questão de visão pessoal das pessoas, e aí é uma coisa que a gente não pode atuar tanto. E aí talvez um outro ponto seja como que a gente foi feita a alocação dessas pessoas. Eu entendo que existe uma restrição, e por isso eu digo que não é errado, mas talvez a gente tivesse que sentar melhor e entender se existisse algum outro meio, o que eu também não posso dizer que existia, porque igual eu te falei, o problema é, quando a gente vende projeto, a gente não fala para RH, quando a gente vai alocar, a gente fala. Então, se existisse algum meio melhor da gente fazer essas alocações e entender quais eram as dificuldades desses consultores. Então, entre a efetivação, o acompanhamento e a alocação, a falha está na alocação. Entre a efetivação, o acompanhamento e a alocação, a falha está na efetivação. Tá bom. Agora sou eu. Essa é uma pergunta antiga, muita gente, e essa é uma modalidade que a UCJ vive, e durante semestre a semestre a gente passa por diretorias que têm um pensamento mais coerente quanto a essa que você acabou de falar, né? Quando a gente quer crescer como empresa, a gente sempre está sujeito a 3 variáveis iniciais, que é preço dos nossos projetos, a produtividade da galera que trabalha e o aproveitamento das horas que a gente tem disponível. Então, dentre essas variáveis, a correlação delas gera o resultado que a gente tem hoje nos nossos indicadores de maneira geral. E para alavancar os resultados da empresa, eu queria saber qual dessas 3 variáveis você prioriza muito. Tá, você pode só repetir essa variável? Preço dos projetos, produtividade, aproveitamento das horas disponíveis. Tá. Eu diria aproveitamento das horas disponíveis. Primeiro porque talvez seja um dos pontos que a gente mais consegue trabalhar, porque a gente consegue controlar de certa forma as horas que a gente tem disponíveis. Você acha mesmo? Se a gente não consegue controlar nossas vendas, como que a gente controla as nossas horas disponíveis? Legal, eu acho que é uma dificuldade, mas eu acho que é viável. Talvez não pelo numerador, mas pelo denominador, que talvez não seja a melhor forma. Mas eu acredito que realmente, e aí a gente está falando basicamente do IC, eu acredito que realmente esse é melhor mesmo. Mas eu acho que existe uma cultura, por exemplo, na UCJ, de que não necessariamente produtividade é a melhor coisa, mas presença é a melhor coisa. E a gente precisa entender como isso funciona e realmente pensar em como tornar as pessoas mais produtivas aqui dentro. Eu acho que o trainee faz um trabalho muito bom relacionado à produtividade, e aí a nossa falha seja trazer isso para dentro da empresa, já, muitas vezes. Você não acha que a nossa precificação e a produtividade da galera são problemas mais eminentes na nossa empresa hoje, no caso das disponíveis? É porque eles estão... Letícia. Luiz, parabéns. Nessa proposta você citou que a gente ainda não tem know-how suficiente para executar o portfólio de startup e atender a demanda que startup tem hoje. Eu queria saber que medidas você traria para implementar, caso eleito, para solidificar esse portfólio e como a bagagem da AI que você citou que poderia ajudar nesse processo. Tá, eu acho que as duas respostas, na verdade, são uma só, que tem a ver com a gente utilizar as nossas ex-membros, as pessoas que a gente tem dentro do mercado, disponíveis dentro do mercado, seja um médico dentro do mercado, para que a gente consiga absorver as demandas que surgem dentro do modelo de startup. Então, basicamente é isso. E como fazer? A gente chegar, fazer o contato com o cara, se disponibilizar a marcar uma reunião e aí entender quais são as demandas que ele costuma ter ou que ele costuma ver. E aí não necessariamente a gente pode estar falando de startup, mas, por exemplo, a gente tem vários polos aqui na UFMG mesmo que tratam de startups e não são startups. E, por consequência, eles entendem muito bem a demanda das startups. Eles trabalham com as startups, sejam incubadoras, sejam uma parceria de venture capital, igual a gente tem com a Emery.
Então, utilizar desses sempre CJs alocados em empresas que são muito estratégicas e têm essa interface com startup, para que a gente consiga absorver essas demandas e conseguir otimizar o nosso portfólio. Agora a gente tem mais 6 minutos. A gente parte talvez para a nossa última rodada de pergunta. Quem tem pergunta? Pode começar, Guido. Não, eu tô contemplado. Luiz, você falou que a gente tem que reformular a nossa comunidade de startup, só que praticamente todas as coisas que você propôs para reformular, elas foram executadas na iniciativa de startup de 2017, que incluiu conversas com centros CJs, conversas com pessoas do mercado, com pessoas do sítio, incluindo até conversas com professores. Entretanto, ao final da iniciativa, não tivemos nada próximo de um portfólio consolidado. Eu queria saber se você conversou com a pessoa que executou essa iniciativa e procurou aprender sobre como fazer diferente dessa vez. Legal, eu conversei sim. Eu conversei com o Rodrigo Saliba, que foi um dos responsáveis no semestre com o diretor de projetos que estava rodando. E eu acho que a gente não conseguiu sintetizar essas coisas que a gente obteve dentro do nosso portfólio. Eu acho que a gente conseguiu absorver coisas sim, mas a gente não conseguiu transformar isso em propostas palpáveis. Então, talvez, e eu acho que é por aí que eu pretendo começar, porque, igual você falou, o roteiro vai ser o mesmo, a gente vai procurar pessoas que estão no mercado, a gente vai procurar professores da face, a gente vai tentar entender as demandas. Luiz, você citou as interfaces como um dos pontos de melhoria necessários e iminentes na sala de projetos atualmente. Quais justificativos que você utiliza para poder justificar a priorização desse ponto dentre todos os demais? Ok, eu acredito que as interfaces são muito importantes para que a nossa empresa rode de um modo mais eficiente. Então, a gente não conseguiria gerar o resultado que a gente gera, a gente não conseguiria melhorar o resultado dos nossos clientes se a gente não tivesse uma interface com a célula DMFIN que funcione. Mas, objetivamente, quais são os pontos de interface que precisam de melhoria? E qual o impacto negativo que eles geram hoje? Legal. Na parte de marketing, por exemplo, a gente não tem um repasse conciso e consistente relacionado a NPS. Não existe uma transmissão clara entre o GRC, o gerente e os consultores dentro dessa interface. Então a gente não consegue perceber tão bem qual que é os focos do cliente que a gente tem que melhorar. Então esse é um ponto muito estratégico, porque a gente tem que ter foco no cliente, a gente tem que entender quais são as demandas, a gente tem que se cobrar mais em relação ao que a gente está gerando para o cliente. Então acho que é um ponto muito importante. Se a gente for olhar para o RH, a gente precisa de mais alinhamento entre os acompanhamentos do RH e a situação do projeto, para que a gente não tenha o que a gente vê recorrentemente na reunião de gerência, que certos projetos estão sendo muito mais motivantes relacionados aos consultores do que outros. Desculpa, não falar. Luiz, o portfólio de marketing e o portfólio de finanças 1 são portfólios que a gente vende bastante e que tem soluções também que a gente vende bastante. Contudo, não é observado uma grande inovação nesses dois portfólios. Você consegue citar para mim quais foram as grandes mudanças que ocorreram nesses dois portfólios nos últimos 5 anos? Legal. Cara, marketing basicamente não houve nenhuma mudança relevante. E finanças, a estrutura de soluções é semelhante. Então, a não ser que você considere Valuation como finanças, eu considero muito mais finanças 2 do que finanças 1. Então, eu não acredito que também houve mudanças relevantes. Provavelmente os meios de execução e os tipos de ferramentas que a gente usou. O que a gente tem que inovar? Legal, o que a gente tem que inovar? A gente tem que entender quais são as mudanças no mercado, porque se a gente não inovou em 5 anos, pensa no mercado 5 anos atrás. E quais foram essas mudanças? Legal. São empresas que fazem as coisas que a gente faz de um modo mais rápido, de um modo mais eficiente, de um modo mais barato. Então, entender como que a gente pode usar isso, como que a gente pode competir com isso, como que a gente consegue entender melhor isso. São empresas que oferecem softwares que fazem o que a gente faz, são empresas que oferecem respostas de questionários. O quê? Dessas empresas? Dessas empresas? Cara, de cabeça não consigo te falar 3. Luiz, que você chegou a citar que eficiência comercial talvez 45% não seja tão desafiador. Pode falar um pouco mais? Posso, claro. Como eu disse primeiro, talvez, que a gente precisa sentar e olhar e a gente precisa trabalhar com a célula de negócios e ver se realmente isso não é desafiador. Por enquanto, é desafiador. É a nossa meta e a gente não consegue bater. A gente sempre passa perto, mas a gente consistentemente falha.